Eclesiastes, capítulo 12, de 1 a 8. Este trecho, ele é um poema. É um lindo poema, mas ao mesmo tempo ele é triste, porque ele fala do declinar da vida, fala do contexto, das circunstâncias que envolvem a velhice. Então, por ser um poema, eu vou fazer uma leitura expositiva. Vou lendo e parando, tá bom? Então, Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 8. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre a juventude, a primavera da vida. Então, partindo do princípio de que Salomão, o sábio, o pregador, o mestre, estava falando para um público, para pessoas reais, para uma audiência, para uma assembleia, um grupo, e esse é uma continuação do capítulo 11, porque essa divisão de capítulos e versículos é para fins didáticos, mas na verdade ele estava falando sobre o mesmo assunto, que a velhice, ela é o fim da vida. E a melhor parte é a juventude, a mocidade. Então ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Que foi o que ontem eu dei uma pincelada, que a gente deve aproveitar muito bem a nossa juventude, a nossa mocidade, lembrando, priorizando, amando, buscando, adorando o nosso Criador. Aí teremos dias felizes, teremos como curtir a vida. Por quê? Porque não tem como escapar. A vida vai se esvaindo, vai se desvanecendo. Então vão chegar os dias maus, sim. Vão chegar aqueles dias em que nós vamos dizer: não tenho neles prazer. Por quê? Porque há momentos bem dolorosos, bem difíceis, que quem já compartilhou de pessoas que estão no fim da vida, quem já compartilhou pessoas idosas, doentes, acamadas, questões assim, sabe do que eu estou falando. Então, aproveita os teus dias, os teus bons dias, porque os dias maus chegarão para todos. Claro, exceto para quem morre antes, mas para quem envelhece, para quem chega à velhice, para quem fica idoso, é o que acontece. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. A gente acredita que depois da chuva vem o sol, vem o arco-íris. Aqui ele está dizendo que as nuvens vão voltar depois da chuva. Significa que dias difíceis vão sobrepor dias mais difíceis, que muitas vezes é o que acontece. Lembre-se dele quem? Do Criador, antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos que olham pelas janelas, os seus olhos, desculpa, eu li mal, deixa eu ler de novo. E se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Então aqui ele está falando do quê? De que os braços não vão ter força, as pernas, né, não vão mais ter equilíbrio, os dentes já vão ser poucos.
e os olhos vão se escurecer, quer dizer, as pessoas já não têm a mesma visão. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Então, o que ele está falando que as portas da rua vão se fechar? Que tu não vai mais poder ficar saindo de casa, não vai poder viajar, não vai poder passear, tu vai ter que ficar mais deitado, mais sentado, mais restrito. Essa é a ideia da velhice apresentada por Salomão num contexto bem datado, né? Bem daquela época. Fala das pedras do moinho se torna difícil de ouvir, quer dizer, a dificuldade de audição. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Então, a insônia. Dizem que as pessoas de idade acordam com o raiar do sol. O primeiro raio do sol eles já despertam. E a audição já não consegue nem identificar as notas musicais, né? A música. Então, as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto, de novo, dificuldade para caminhar, tudo se torna mais difícil, né? E se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira, quer dizer, os cabelos brancos. O gafanhoto lhe for um peso, quer dizer, não vai ter força para fazer nada. A gente já viu isso. E quando você perder o apetite, não tem vontade de comer, nada é gostoso o suficiente. Porque o ser humano vai à casa paterna, ou à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui é uma analogia a alguma questão no cérebro, no coração, em órgãos, porque é como se estivesse falando do que a pessoa vai morrer, entende? Antes que se rompa o fio de prata, qual seria o fio de prata, né? A nossa medula, a nossa coluna, o cérebro, a questão neurológica. O copo de ouro. Onde que é o copo de ouro? Onde que se coloca todo o sentimento? Seria o coração. Se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. É tudo uma poesia, uma coisa simbólica para dizer que a pessoa vai morrer de alguma coisa, vai ter alguma doença, vai envelhecer, já não vai conseguir fazer muitas coisas. 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O contexto de vaidade é passageiro, transitório, vão, fugaz, fútil, vazio, neblina, névoa, algo que desaparece. Como é a nossa vida? Um dia a gente é criança, depois a gente é adolescente, jovem, quando a gente se dá conta, já estamos velhos, idosos. Então, assim, ó, esse contexto, este poema, ele tem esse tom meio triste, melancólico, dramático, porque nós não podemos esquecer quem estava escrevendo, que era Salomão. E sim, quem assistiu o vídeo Salomão, o rei de coração dividido, ou quem já leu as passagens sobre Salomão, sabe que ele perverteu o seu coração no fim da vida. A Bíblia diz que na velhice, quando ele já estava idoso, as suas mulheres corromperam o seu coração. Então acredita-se que a velhice de Salomão foi marcada pela apostasia, quer dizer, ele se desviou, ele pecou, ele fez abominações, pecados graves de idolatria.
de prostituição espiritual, algo que Deus detesta. Não sabemos se ele teve tempo de se arrepender. Tudo o que aconteceu com Israel foi decorrência dos pecados de Salomão. Então, a velhice dele teve esse tom melancólico, como ele descreve aqui. Sabemos que hoje nós podemos ter uma velhice saudável, tanto física, mental, emocional e espiritual, principalmente. A medicina avançou, a psicologia, a psiquiatria, os esportes, fisioterapia, a neurologia, tantas áreas do conhecimento nos ajudam, a nutrição. Sabemos que tem muitos alimentos que permitem que o nosso cérebro se mantenha vivo até o final, lúcido. Muitas coisas podem ser feitas para evitar, vamos dizer, essa catástrofe que ele relata aqui. Mas sim, existem pessoas que não acreditam, que elas fazem o que querem, comem o que querem, vivem como querem. E aí quando chegam na velhice estão doentes, dementes, sem dentes, não conseguem caminhar, seus braços não têm força, não têm músculos, seus ossos estão fracos, seu coração, quer dizer, a pessoa está comprometida, estão cegos. Enfim, é muita coisa que acontece, muitas doenças. Mas nós também vemos pessoas fortes, renovadas, exemplos que nos inspiram. Principalmente no meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, existe a maior taxa de longevidade. E eu, graças a Deus, conheço muitos idosos, muitos velhinhos e velhinhas que estão muito bem, obrigada. 80, 90 anos, umas bênçãos de Deus. Então, nós podemos ter esperança de que poderemos ter dias mais agradáveis ou dias melhores do que esses relatados por Salomão. Depende do que nós fizermos, né, ao longo da nossa vida. Depende das sementes que nós semearmos. É uma questão de escolha. Eu quero ler com vocês alguns salmos que falam sobre a velhice. Porque se a gente ficar só com esse tom melancólico de Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, aí vai dar razão para as pessoas que dizem que esse livro deprime. Então eu quero que vocês vejam que a palavra de Deus, ela amplia, ela abrange outras formas de envelhecer, vamos dizer assim. Então, se tu tá aí com a tua Bíblia, tu abre em Salmos. Tem um salmo muito conhecido, que inclusive o título é Súplica de um Ancião, quer dizer, de um velho, de um idoso, de alguém que já está, teoricamente, no fim da vida. É o Salmo 71. 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. 12. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. 13. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número. 16. Irei na força do Senhor Deus. Anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos.
até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Então, esse ancião, ele suplica, ele clama, ele implora pela presença de Deus na sua vida. Porque a presença de Deus é que nos fortalece, é que nos alegra e é que nos anima. 73. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne, ou ainda que o meu corpo e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo que a gente passe por dias maus, tempos difíceis, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos renova de dia e de noite. Vamos ver o Salmo 90. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Esse é bem o contexto de Eclesiastes, de que tu vai viver 70, 80 anos, e que isso vai ser canseira e enfado. Sim, sabemos que não é fácil. Eu com 53 eu já noto a diferença. Imagina com 73, 83, 93. Precisamos nos reanimar no Senhor. 12. Como? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O segredo de viver 70, 80 ou 90 anos passa por saber contar os dias. Ter sabedoria para viver cada dia, cada estação, cada etapa, cada fase da vida, seja a infância, adolescência, juventude, a vida adulta ou a velhice. Salmo 92. Pois eu deixo nas referências, tá? 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, há esperança para os velhos, os idosos, os anciãos. Sim, porque a Bíblia diz que até na velhice eles darão frutos. É possível, é promessa de Deus. Quem estiver firmado na presença de Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus, ainda vai dar fruto. Não tem como a palavra de Deus mentir ou se enganar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, há sim possibilidade de na velhice nós darmos frutos. A Bíblia diz que nós devemos manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus pode ser quando nós morrermos, quando nós fizermos a passagem, sairmos da terra para o céu, um piscar de olhos, ou quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, temos que ter essa consciência, corpo, alma e espírito, íntegros, irrepreensíveis na presença do Senhor, guardados, santificados, perdoados. E para encerrar, eu gostaria de ler 2 Coríntios 4, de 16 a 18. A Bíblia diz que mesmo que o nosso corpo se enfraqueça, adoeça, definhe, desfaleça, o nosso espírito se renova
dia após dia. Então, 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que os nossos olhos não estejam nas coisas naturais, nas circunstâncias adversas e difíceis, mas que os nossos olhos estejam iluminados pela fé, pela esperança, pelo Espírito Santo, nas coisas eternas, no porvir, na presença eterna de Deus nas nossas vidas.